Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 30 de junho de 2025, segunda-feira. E nesse horário nós estudamos essa obra, olha, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um... Eu estou. Ah, então tá ótimo. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 4 da terceira parte da Lei de Reprodução. E a questão é 686. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer aqui a nossa prece de agradecimento, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, tudo aquilo que nós temos recebido, rogando ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que abençoe os nossos irmãos mais necessitados, que eles sejam amparados, que eles sejam fortalecidos, que eles possam ser esclarecidos, né, para enfrentar as dificuldades que possam surgir no caminho deles. E que os nossos lares também sejam abençoados. Assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião, nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu já estou aqui falando da palestra que nós temos aí, a nossa palestra hoje, né, do painel Espírita Dependência Química, com a nossa irmã Deusa Nogueira, né, que hoje encerra o nosso painel. O nosso painel vai encerrando hoje a palestra com a deusa. O tema é Evangelho e Espiritualidade, Prevenção e Combate à Dependência Química. Outra coisa que eu quero falar com vocês é a questão do apoio nos estudos. Hoje eu mandei apoio, né? Pedi apoio aí do Evangelho, segundo o Espiritismo, do Novo Testamento, do Livro dos Médios. Então, seria bom que todo mundo desse sempre uma olhadinha, né, para ver se tem apoio, para a pessoa se preparar antes da aula, com as orientações, as indicações, para que na hora que a aula comece, eu digo assim, gente, vamos pegar aquela obra que está lá no apoio, e a pessoa não vai pegar na hora, porque se for pegar na hora, atrapalha um pouquinho, atrasa, né? E a gente não vai poder ficar esperando por causa do horário, que a gente tem um horário a cumprir. Então, que todo mundo, né, tem essa atenção, de antes de começar a aula, de verificar no WhatsApp se eu não pedir nenhum apoio, para deixar tudo prontinho, para na hora que a aula começar, a pessoa já poder lançar a mão da bibliografia, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Da lei de reprodução. Kardec é população do globo. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E os espíritos dizem, evidentemente, usa até um advérbio, né? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Na realidade, aqui, ele está querendo falar não só é o mundo corporal pereceria. Na realidade, ele está falando da vida orgânica, né? A vida orgânica, que é a vida dos seres vivos, desapareceriam. Então, a lei de reprodução é lei da natureza. Porque sem essa lei da reprodução, toda a vida orgânica do planeta desapareceria. Vida orgânica dos seres vivos, tá, gente? 687 de Kardec. Indo sempre a população na progressão crescente, né? É aquilo que eu falei antes, a semana passada, progressão aritmética, né? Ou, desculpe, geométrica, o crescimento geométrico é assim, ele se multiplica, 1, 2, 4, 8.
16, 32, 64, 128. Então, indo sempre a população na progressão crescente, quer dizer, geométrica, né? Crescente geométrica, que vemos chegar a tempo em que seja excessiva na Terra. Então, quer dizer o seguinte: do jeito que cresce a população do planeta, haverá um tempo que vai ter gente demais aqui, no planeta Terra, que não vai caber todo mundo, vai ter que mandar gente viver no fundo do oceano, lá no espaço. É mais ou menos essa pergunta que ele faz, né? Indo sempre a população na progressão geométrica crescente que vemos, chegará a tempo que seja excessiva, Terra vai caber de gente, não vai ter mais gente, nem fazendo puxadinho. Eles dizem, não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Então, nós não corremos o risco de repente, não existir mais espaço no planeta Terra para o ser vivo habitar. Primeiro, vocês conhecem o que é a lei de destruição, né? Processo natural. Processo natural. Tem, tem as pessoas, né, que vão morrendo naturalmente, né? De doença, de acidente, aquela coisa toda. Tem as desencarnações coletivas, que nós sabemos também, né? Às vezes tem os terremotos, né? Os tsunamis aí, né? Então, inclusive, aqui no Livro dos Espíritos mesmo, no capítulo 6 que trata da lei de destruição, tem a questão 728. Vocês podem até anotar aí o número da questão, 728, que diz assim: é, ele vai falar desse capítulo da lei de destruição, da destruição necessária e destruição abusiva. Na 728, é feita a seguinte pergunta: é lei da natureza a destruição? E os espíritos dizem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, não existe esse risco, porque as pessoas vão morrendo. Se nascem muitas pessoas, também morrem muitas pessoas, né? Morte natural, morte de velhice, morte de acidentes, né? Desencarnos coletivos. Então, Deus sempre provê o quê? O equilíbrio. Ele, Deus, coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, se a gente olha só por uma parte, a gente não vai ter condições de julgar da harmonia do conjunto. Então, não tem esse perigo, né? E é aquele caso. Se a gente fosse um pouquinho mais educado, essa população do planeta poderia viver muito bem, obrigado. Daria para todo mundo viver bem e muito bem, obrigado. Porque se não existissem esses trilionários aí que seguram tudo para si, né? E nada para o outro. Se tudo fosse bem dividido direitinho, daria para todo mundo viver muito bem. Eu não estou dizendo que todos viveriam como milionários, mas todos viveriam de forma satisfatória. De forma satisfatória. Né? O problema é que, como o homem não tem educação, aí a coisa fica desequilibrada. E nós sabemos também que, quando Kardec escreve essa obra aqui, a segunda edição, né, do Livro dos Espíritos, lá em 1862, ele não tem a ideia que a gente tem hoje da família. Por exemplo, no passado, lá na época de Kardec, até antes, era normal uma família ter 8, 10, 12, 15 filhos. Era normal. Então, a pessoa dissesse assim:
Você tem quantos filhos? Eu tenho cinco. O pessoal diz, só isso? É normal uma família de muitos filhos, né? Eu tinha uma amiga minha, ela era filha de portugueses, né? O pai e a mãe dela tiveram 8 filhos. Metade nasceu lá em Portugal, os 6 nasceram, os 2 nasceram aqui. Então já vieram de Portugal. E ela casou com um rapaz, que por coincidência também era de família portuguesa, e também eram 8 irmãos, também vieram lá de Portugal. Então, só de irmãos e cunhados eram 16. Não, isso. O avô do Beto aqui teve 13 filhos. Lá em Portugal, isso é normal. Hoje, né? A maioria das famílias tem de 2 a 3 filhos, né? E aí o pessoal, não, 3 filhos, meu Deus. Acho que tem aqueles que, né, tem um pouquinho mais. Mas a maioria é 2 filhos, 3. A gente tem um só e não quer mais. Isso também equilibra, né? As pessoas já têm essa questão. Nada de ter muitos filhos, dois, eu só tive 2, né? Então a maioria é 1, 2 filhos e está muito bom, né? Então, isso tudo também vai impedir que aconteça essa questão de ter uma superpopulação e o planeta Terra não ter espaço para essa superpopulação. Agora nós vamos falar sobre uma questão que tem o título Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças. Essa questão aqui, nós vamos ter que abrir um longo parênteses. Por quê? Porque aqui vai entrar a questão que é a seguinte: quando foi escrita essa obra? Como eu falei, segunda edição do Livro dos Espíritos, 1862. A segunda edição do Livro dos Espíritos, ela teve 1.019 perguntas. A primeira edição, que é de 1857, ela só teve 501 perguntas. 501 perguntas, a primeira edição de 1857. Aí houve a publicação, depois da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, do livro de Charles Darwin, né? A Evolução das Espécies. Quando Kardec se deparou com essa obra, que foi uma obra que balançou as estruturas científicas do mundo da época, Kardec percebeu que precisava aprofundar certas questões. E aí, de 501, passou para 1.019. Quer dizer, mais do que o dobro, né? Mais do que o dobro. Passou para 1.019 perguntas, o que nós temos até hoje. 1.019 perguntas, tá? Então, né? Quando ele. Não, o dobro seria 1.002. 501, 1.002, mais do que o dobro, mais do que o dobro. Então, ele fez uma revisão. Ele foi analisar certas questões, depois que foi publicado o livro Evolução dos Espécies, do Charles Darwin. Ele foi lá, e fez uma revisão, fez uma análise da situação da época, e aí ele vai buscar espiritualidade e vai fazer mais perguntas. Vai, vamos dizer assim, né? Empoderar, como diz o pessoal por aí, né? Empoderar esse livro, o Livro dos Espíritos, né? Deixa eu só botar aqui uma coisinha, só para gente. Então, olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, foi publicado em 1859 esse livro, né? Em 1859. Então, 2 anos depois da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, Kardec, como cientista, foi publicado em 24 de novembro de 1859. 24 de novembro de 1859,
A Evolução das Espécies, de Charles Darwin. E aí, Kardec, ele vai fazer uma leitura dessa obra, né? E a partir daí ele vai fazer uma revisão do Livro dos Espíritos e vai publicar, né, mais perguntas, vai aumentar o número de perguntas, que vai para 1.019 perguntas, o livro que tem até hoje, tá? Então, na pergunta 688, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: dentro da visão científica de 1857 ou 1862, que foi publicada a segunda edição, há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem, virá momento em que terão desaparecido da Terra? A pergunta dos espíritos. Assim acontecerá de fato. É que outras raças lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão da vossa. Essa pergunta, ela está dentro da ideia científica de 1857 a 1862, primeira e segunda edição. Tá? Por isso, eu trouxe aqui um PDF para vocês, para a gente refletir sobre essa resposta. Tá? Olha só, assim acontecerá de fato, é que outras raças lhe terão tomado lugar, como outras um dia tomarão da vossa. Deixa eu partilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Nessa obra que vocês estão vendo aqui, que é o Livro dos Espíritos, da, esse que eu estou usando, é esse que eu uso, da editora Nova Visão, eles vão trazer, no final do Livro dos Espíritos, uma nota explicativa referente à questão 688, referente a essa questão. Então, eu trouxe uma parte dessa nota, não trouxe ela toda, não, trouxe uma parte para a gente refletir sobre algumas coisas que estavam acontecendo lá no século XIX, tá? Referente a essa questão 688. Está todo mundo vendo. Então, vamos acompanhar no PDF, porque eu não coloquei ela toda. Diz aqui, esta nota explicativa, essa nota só tem no Livro dos Espíritos, dessa edição que está aqui, Nova Visão, esse das letras grandes, né? Temos aqui essa nota explicativa, publicada em face de acordo com o Ministério Público Federal, tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios de fraternidade e solidariedade cristãos contidos na doutrina espírita. Porque muita gente, ao ler algumas questões do Livro dos Espíritos, dizem assim: Kardec era racista. Então, nós temos acusações em Kardec. E aqui nesse Livro dos Espíritos, eles, ao final da obra, eles colocam essa nota explicativa. Eles colocam essa nota depois da conclusão. É uma nota muito bem feita. Eles vão dizer assim, ó, Kardec, Allan Kardec, Revista Espírita de 1868. Ele vai começar trazendo um trecho da Revista Espírita de 1868, onde diz assim: hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações, mais e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos,
sem acepção de raças, nem de seitas, tá? Nem de seitas. Perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Então, isso está na Revista Espírita, de 1868. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam. Percebeu? Não diz que são, eles se esforçam por se tornarem melhores, dominarem suas inclinações mais, e porem em prática as máximas do Cristo. Então a gente tem que se esforçar para colocar em prática as lições do Cristo. Olhando, olha aqui, olhando os homens como irmãos. Se nós devemos olhar todos os homens como irmãos, há preconceito aí? Não. Olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças. 1868, ainda tinha escravidão no Brasil. Isso aqui foi 20 anos antes do Brasil, foi um dos últimos países, talvez o último, a libertar os escravos. Sem acepção de raças, de castas, lembra da Índia? Nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Tudo dentro da máxima do Cristo. A investigação rigorosa a investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sobre os aspectos científicos, filosóficos e religiosos. A partir de 1854, até seu falecimento, em 1869, seu trabalho de Allan Kardec foi constituído de 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, 1857, primeira edição; o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, além da obra O que é o Espiritismo, e de uma série de opúsculos, pequenas obras e 136 edições da Revista Espírita, que começou a ser publicada por Allan Kardec, de janeiro de 1858 a abril de 1869, quando ele morre. Ele morre em março, final de março, mas ele já tinha deixado a edição de abril, né? Que ele morre em março, final de março, mas a edição de abril já estava pronta e ela é publicada. Em maio de 1869, é lançado uma edição da Revista Espírita comemorativa, falando sobre a vida de Allan Kardec, que não foi escrita por ele, foi escrita pelos amigos. Em junho, julho, agosto, e vai embora, a Revista Espírita já não é mais de autoria de Allan Kardec. A partir de maio, são outras pessoas que vão escrever, que é publicada até hoje. Então, o que você tem de Kardec na Revista Espírita é até abril de 1869. Inclusive, a minha coleção de Revista Espírita, ela termina em maio. É em maio. Da Ide, da Fé, termina em maio. Porque é quando tem toda aquela. Em maio, em homenagem ao codificador. Após sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, em 1890, onde tem muitas publicações, artigos foram contados nas gavetas dele, coisas que ele não fez revisão, mas que o pessoal resolveu publicar, né? E pode aí ter alguns probleminhas. Então, continua aqui, o editor. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. Letra A. Todos os seres humanos são espíritos imortais. São as conclusões, né, dos que a gente chega após o estudo meticuloso da obra de Allan Kardec. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus, com igualdade de condições, não tem privilegiados, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso, que levam todas gradativamente à perfeição. Letra B. O progresso ocorre através de
sucessivas experiências em inúmeras reencarnações. É assim que o progresso acontece para todas nós, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. Repare, olha o que ele diz aqui. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, que ninguém sabe quantas são. Aqui ele diz uma coisa: vivenciando cada espírito necessariamente todos os segmentos sociais. Nós temos que passar por todos os segmentos sociais. A única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. E passar também pelos sexos, né? Masculino, feminino. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, que a gente chama de erraticidade, podendo comunicar-se com os homens. O dia que esse homem não precisar mais reencarnar no planeta Terra, ele não é considerado mais errante. D. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Tá? Essas são as conclusões básicas do estudo meticuloso da doutrina espírita. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas. Não vamos encontrar isso? Selvagens, né? Essas palavras que hoje não são mais politicamente corretas. Então, em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para seus membros decorrentes do progresso geral, ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração da sua pele. Uma coisa, existe uma expressão chamada falácias historiográficas. O que são falácias historiográficas? É você olhar o passado com os conceitos do presente. Entendeu? Então, quando a pessoa olha a forma como o pessoal lá do século XVIII, XIX, início do século XX, usava, né, os termos que eles usavam, termos incultos, os selvagens, e você hoje aqui, em 2025, diz assim, que gente ignorante, conceituoso. Isso é uma falácia historiográfica. Porque você está olhando o passado com o conceito que você tem hoje, que eles não tinham. Eles não tinham. Para você entender por que eles falavam tribos incultas, você tem que se colocar dentro daquele mundo do século XIX, século XVIII. Entender o porquê eles usavam esse termo. E não ficar aqui, de 2025, com o conhecimento sociológico que a gente tem, né? E dizer, olha que absurdo, falar desse jeito. Aí dizia assim, olha que absurdo, Jesus, por que Jesus não levantou uma bandeira, mas levantou aquela bandeira contra a escravidão? Porque naquela época de Jesus, acho que tinha mais escravo do que nós conhecemos aqui do século XVI ao século XIX. Porque todo mundo, o mundo inteiro tinha escravos, todos os países tinham escravos. Já fazer uma batalha, quem perdeu era escravo da outra nação. Então, na época de Jesus, tinha muitos escravos. Jesus tinha amigos que tinham escravos. Ai, por que Jesus não falou contra isso? Se a escravidão é uma aberração da natureza. Hoje, em 2025, eu vou fazer essa crítica aos povos lá de 2000 anos atrás. Isso é uma falácia historiográfica. Né? Então, nós não podemos olhar o passado com os conceitos do presente. Então, né, aí nós vamos trazer. Por isso que muita gente, na sua santa ignorância, chamam Kardec de preconceituoso. Então,
O editor, né, dessa obra aqui, o Livro dos Espíritos, dessa editora Nova Visão, ele escreveu, né, essa nota explicativa aqui para a gente tratar, né, desse assunto. É, então, eles aqui, da época de Allan Kardec, e a gente vai entender isso. Calminha aí. Ele vai dizer assim: as ideias frenológicas de Gall e as ideias fisiognomônia, olha o nome, fisiognomônia de Lavater, eram aceitas por eminentes homens de ciência. Assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral, a publicação em 24 de, quem quiser, 24 de novembro de 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções, que a obra de Charles Darwin tinha suas incorreções, né? Incompreensões que toda nova ciência apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga. Né? Essa ideia de que o caráter da pessoa se revela na sua fisionomia, isso é uma ideia muito antiga, muito mais antiga que Kardec. Sabe? Do início, 1200, 1500, já tinha essas ideias, tendendo-se a haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. Então, essa ideia que hoje nós sabemos ser equivocada, a ideia que surgiu do século XIX, não, é muito anterior. Essa relação entre o físico e o aspecto moral. Uma pessoa, né, que tinha deformações graves. Lembra do Corcunda de Notre Dame? O que se imaginava? Criminoso, não é? Quem conhece a história do Corcunda de Notre Dame sabe como ele é colocado, e é uma figura que existiu verdadeiramente. Já tinha aquela coisa, porque o bonito era bom e o feio, né, era mal. Aí você vai ter, né, a Bela e a Fera, lembra? O filme A Bela e a Fera? São essas imagens que ficaram no nosso inconsciente, né? Continua aqui o editor. Agora ele vai falar o que era essas ideias frenológicas de Gall. Por volta de 1800, Franz Joseph Gall desenvolveu a frenologia, uma teoria que reivindica ser capaz de determinar o caráter, característica da personalidade e grau de criminalidade da crença. Isso era a ciência do século XVIII. Tá? Gall estudou medicina em Viena, na Áustria, mas nasceu em Baden, na Alemanha. Mas aí, alguém está fazendo uma relação com alguma coisa que aconteceu lá na primeira parte do século XX? Né? Alguém começa a fazer uma ideia aí? Né? De onde vêm aquelas ideias? Ele desenvolveu a cranioscopia para fins de diagnóstico de personalidade mental com base na forma externa da caixa craniana. Aí a gente começa a entender essas ideias que envolveu a ciência do nazismo, entendeu? Ele estudou medicina na Áustria, mas ele era alemão, entendeu? Então a gente vai ver de onde os nazistas tiraram essa história e as ideias fisiognomônia de Lavater. John Capper Lavater, olha só, nasceu em 1741, morreu em 1801 em Zurique, na Suíça. Pastor suíço, acreditava que se pode conhecer o caráter das pessoas pelo estudo da fisionomia. Era um entusiasta do magnetismo animal. Travou relações com Mesmer e grande amigo de Pestalozzi. Aí eu botei uma observaçãozinha aqui, dizendo o seguinte: quem tiver curiosidade de ver algo sobre esses temas,
né? Assista o filme A 25ª Hora, com os atores Anthony Quinn e Virna Lise. É um filme de guerra da Segunda Guerra Mundial. Vai trazer um pouco disso daí, tá? Dessa cranioscopia, né? Para determinar quem é da raça pura, entendeu? O nazismo teve essa história de raça pura, né? Tinha até as medidas lá, da forma do crânio, a fisionomia, a tal da raça pura que envolvia também, né? A pessoa ser branca, olhos azul, olhos claros, né? Tinha essa história. Teve até, entre aspas, fábrica de crianças, né? Tipo assim, tinha na Segunda Guerra Mundial, lá da Alemanha, instituições onde jovens alemães, brancas, loiras, moreno, cabelo preto, mas tinha que ser branco, olhos claros, é, tinham relações sexuais com soldados alemães, oficiais alemães bonitos, de porte, para gerar. Não casava, não. Não era casar, não. Uma moça, ela ia para essa instituição, lá também iam soldados alemães, e essa jovem, né, passava uma noite com esses soldados, uma, duas, três noites, visando engravidar, para gerar uma raça pura. Isso aconteceu. Aconteceu. E ao final da guerra, muitas dessas crianças foram adotadas por outras famílias, ou foram criadas pelas mães. Muitas dessas crianças nasceram, porque era o que havia o Terceiro Reich, né? E elas seriam os herdeiros do Terceiro Reich, uma raça pura, né? Isso foi ele, baseado nessas ideias aí, de Gauss de Lavater, para a gente ver como um negócio, né? Aí ele continua aqui, o codificador, ele não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores, que eram pesquisadores famosos, à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdades humanas. Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas. Pega o livro dos Espíritos aí. Razão pela qual afirmou o Espiritismo, que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos e arqueológicos, antropológicos, teológicos, morais, sociais, etc. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que, aqui na questão 207 do Livro dos Espíritos, que está no parte segunda, capítulo 4 da pluralidade das existências, parecenças físicas e morais, questão 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física, todo mundo sabe disso. Transmitirão também, olha o que Kardec pergunta, alguma parecença moral? Não é? O pai transmite aos filhos o quê? A cor dos olhos, a cor da pele, né? O tipo de cabelo, a altura da pessoa, né? Se a pessoa vai ser gordinha, magrinha, essas coisas todas. Mas ele quer saber, assim, a questão moral, o pai e a mãe também transmitem pelo DNA aos filhos? Olha o que os espíritos vão dizer. Não, não. Que diferentes são as almas espíritos de uns e outros. Por isso que Hermínio de Miranda publicou aquele livro, Nossos Filhos São Espíritos. O pai e a mãe produzem corpos. O espírito vem de Deus. Né? O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há o quê? Consanguinidade. Letra A. De onde se originam os Ô, pareceres? Rose, é Fala, só um esclarecimento rápido. Eu sempre me confundi nessa afirmativa. O corpo deriva do corpo, mas o espírito, no meu ponto de vista reduzido, eu sempre achei, mas o espírito procede do espírito.
Aí ele diz que não procede do espírito. Aí eu sempre tive confusão em relação a Só isso. que ele diz aqui. Ele diz aqui, o corpo dele vem do corpo, mas o espírito não procede. Quer dizer, Rose, sou o espírito. Eu não posso gerar um espírito. Eu tenho dois filhos, Pedro Paulo e Maria Carolina. Eu elaborei para eles, juntamente com meu marido, um novo corpo. Mas eu não construí o espírito Pedro Paulo e Maria Carolina. Entendeu? Ele Aham. falou, o espírito, eu não gerei. Eles são espíritos, às vezes até mais, podem ter sido criados até primeiro que eu. Podem ser mais velhos do que eu. Por isso que ele diz, o espírito não cede do espírito. Você não gera espírito. Você gera um invólucro para esse espírito habitar enquanto está aqui da Terra. Ele habitar na Terra, porque até o outro invólucro ele traz, que é o perispírito. E isso você faz. Você só faz o invólucro que ele vai usar aqui na Terra e quando ele sair daqui, vai ficar aqui. Ele não vai poder levar. Então você só constrói isso. Imagem ele viver como tipo de relação aqui na Terra. O dia que desencarnar, o que você fez vai para a Terra, desaparece. Entendeu? Porque nós somos individualidades. Nós não geramos espíritos. Entendi. Entende? Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. A letra A. De onde se originam, então, as parecências morais que costumam haver entre pais e filhos? Que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela tecnologia de pendores. Então, pai fraterno, afável, primeiro, educou bem o filho. O filho aprendeu, né, a ser como pai assim. E também, esses espíritos simpáticos já estão caminhando junto há muito tempo. Então, ele já tem essa assimilação dos gostos, mas você não dá isso para o outro. Né? Então, continuando aqui, né, esses esclarecimentos. Observação. Porque ele fala aqui de raça, né? Pelo de Kardec. Nesse momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Então, a gente vai entender aqui o que é raça e o que é etnia, que são coisas diferentes. Entendeu? Porque ele fala de raça, etnia, mas raça e etnia são coisas diferentes. Primeiro, o que é raça? A raça engloba características fenotípicas, como a cor da pele. Na verdade mesmo, nós somos todos a raça humana. Homens sapiens sapiens, tá? Se, de uma forma geral. Mas a raça engloba características fenotípicas, como a cor da pele. As 5 categorias de raça, agora a gente vai trazer para o Brasil. Censo Brasil. O Brasil, pelo IBGE, ele vê raça é o seguinte: branca, preta, preta do pardo. Tá, gente? Coloca o do pardo aí. Esse pardo aí. Indígena e amarela. O Brasil, quando faz o censo pelo IBGE, ele coloca isso. Branca, preta, tudo bem. Da, da, né, tudo é coisa de Brasil, tá, gente? Parda, que é aquele negócio. Tem um ditado que diz assim: quem escapou de preto, branco, ou quem escapou de branco, preto é. Eu não sou preta, eu sou moreninho, não, você é preta. Você é preta. Vou pegar, entre aspas, mal para algumas pessoas que não querem assumir que são pretas. Elas dizem assim: ah, eu sou parda. Aí eu pergunto: o que é pardo? O que é pardo, gente, pelo amor de Deus? Né? Mas estava lá, a minha certidão de nascimento estava parda. Aí você pergunta: o que é pardo? Alguém conhece a cor parda? Né? A indígena e amarela. Aí você pergunta assim: de onde se originam os nossos indígenas? De onde eles vêm?
De onde é a origem? Da Ásia. É da Ásia. Se você pegar um mongol, aquelas pessoas de lá, colocar ao lado de um indígena, a cara é quase igual. Cabelo. Repararam do cabelo do indígena? Como é que é? Lisinho, né? Reparou o cabelo de um mongol? Como é que é? Então, todo mundo sabe, essas raças vieram lá da Ásia, pelo norte da América, lá em cima. Passaram pelo Estreito, que naquela época era muito, havia uma passagem que dava para essas, não só as pessoas passarem, mas animais. Depois, com o tempo, essa passagem foi diminuindo, foi diminuindo. Mas existia essa passagem. Então, muitos grupos vieram da Ásia para a América, se estabeleceram lá na América do Norte, foram descendo. Olha a aparência do índio americano, entendeu? Do esquimó, totalmente diferente nossa, não é? A pessoa se autodeclara, e no IBGE do nosso censo, a pessoa se autodeclara na categoria que considera adequada, não havendo uma classificação pré-definida por parte do Instituto. Então, se uma pessoa mulata decide dizer assim, eu sou branca, é você que se define hoje pelo IBGE. Mas aí no Brasil nós vamos encontrar a raça branca, refere-se às pessoas de origem europeia, e outras com ancestralidade similar. A raça preta refere-se à pessoa de origem africana. Raça parda, né, eu digo que a raça parda é o famoso. Como é que tem aquele negócio entre o céu e o inferno? Tem o quê? O purgatório. Purgatório, entendeu? Cara, você foi mal, foi que para o inferno. Mas como você está agradando quem envia para o inferno para o céu, aí bota, tá, não vou mandar para o céu porque é muita cara de pau. Não vou mandar para o inferno porque ele está nos agradando. O purgatório, o purgatório. Essa pessoa com miscigenação de raças, como resultado de uniões entre brancos, negros ou indígenas. E raça indígena refere-se a pessoas que se identificam como pertencentes aos povos originários do Brasil. Mas, na verdade, é o amarelo, né? E a raça amarela refere-se a pessoas de origem asiática. Olha a questão dos nossos indígenas. Como descendentes japoneses, chineses, coreanos. Então, na realidade, você tem o branco, o preto e o amarelo, né? Ô, Rose, Oi. a gente usa também muito, né? Não sei se isso é um jargão popular, raça negra. Faz preto, negro, né? Agora tem pessoas que têm esse preconceito de chamar de preto, tem que não gosta de se chamar de negro, mas uma das palavras que você usar está correto. O problema é nosso, né? Eu não gosto de chamar de parda. Eu acho horrível o termo pardo. Eu sou descendente de negros. Meu avô, negro, tem fotinha dele lá em casa, para todo mundo. Negro. Minha avó era italiana. Aí me deu essa misturada. Minha avó é italiana, meu avô é negro. Então, eu saí com as características de uma pessoa negra, de uma pessoa preta. E não tem problema nenhum com isso. Mas tem gente que tem, né? Então, para alguns estudiosos, raça é um termo recente, considerado como ultrapassado por alguns. Por muitos anos, ele foi considerado como um conceito biológico que caracteriza os indivíduos de acordo com suas características genéticas, seus traços e cor de pele. Porém, depois de anos de estudo desse conceito, raça, estudiosos da área da biologia optaram por abandonar a terminologia. A explicação é simples. Esses especialistas, não são todos, é um grupo, não acham que as diferenças humanas e seus patrimônios genéticos são grandes o suficiente para que a humanidade seja dividida em raças diferentes. Então, alguns não estão abolindo esse termo raça, tá? Agora, vamos entender o que é etnia, que é diferente de raça. Etnia refere-se
a um grupo de pessoas que compartilham características culturais, linguísticas, históricas e, em alguns casos, até meio biológicas, que as distinguem de outros grupos. É um conceito que vai além da raça, focando nas experiências sociais e culturais como compartilhadas, como língua, religião, tradições e costumes. Resumindo, etnia é um conceito que se refere a grupo de pessoas unidas por características culturais, históricas, linguísticas ou religiosas, diferindo do conceito de raça, que se baseia em características físicas. Existem diferentes tipos de etnia, classificados por fatores como idioma, religião, localização, costumes. Exemplos de etnia. Olha aí, indígenas. Então, indígena não é uma raça, é uma etnia. Os povos originários do Brasil, como os Guarani, Yanomami, Ticuna, entre outros, são exemplos de grupos étnicos, com suas próprias línguas, culturas e tradições. Africanos, grupos étnicos, africanos como os Yorubás, Zulu, Banto, com suas culturas, línguas e tradições distintas, contribuíram para a formação da identidade brasileira. Europeus, grupos étnicos, como os italianos, alemães, portugueses, trouxeram suas culturas e tradições para o Brasil durante as ondas de imigração. Asiáticos, imigrantes asiáticos, como japoneses, chineses, coreanos, trouxeram suas culturas e tradições, enriquecendo a diversidade étnica do Brasil. Tem um livro muito interessante, com uma linguagem muito fácil, chamado Sapiens, uma breve história da humanidade. Se tornou um best-seller. Autor Yuval Noah Harari, da editora LEPM. Sapiens. É muito fácil de ler, sabe, muito gostoso, e vai tratar dessa questão de raça e etnia de uma forma bem tranquila, entendeu? Então, eu recomendo aí o livro Sapiens. A Gênese, de Allan Kardec, capítulo item 36, lemos: com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Né? Porque aquela época, porque aquela época, né? Em 1868, quando foi publicado o livro A Gênese, nós ainda tínhamos escravos. Por isso que ele falou ali, né? Olha só. Ele pode nascer como livre, homem livre ou ainda escravo. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação fundamenta sobre uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também fundamenta sobre a mesma lei a igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Na época, Allan Kardec, agora, presta bem atenção, lembra que eu não falei das falácias históricas? Na época, lá em 1857, quando começou a publicação do Livro dos Espíritos, Allan Kardec sabia apenas sobre esse tema evolução, raças, etnias, o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. Então, você vai encontrar os cientistas daquela época dizendo, e ele traz isso de obras póstumas, e ele não publicou, estava um papelzinho lá dentro da gaveta, mas alguém, depois que ele morreu, resolveu publicar, sem autorização dele, sem uma revisão. E se ele deixou dentro da gaveta e não publicou, não é? Então, sabia sobre os negros escravos? O que a ciência da época pregava. E o que a ciência da época pregava? Que o homem negro só conseguia aprender até mais ou menos 12, 13 anos de idade. A partir disso, eu aprendia mais. Então, apesar de ter um aí que já tinha, né? Mas era o que a ciência pregava. E Kardec sabia o que a ciência pregava. Paralelo a isso, a doutrina falando de quê? De fraternidade, de respeitar todo mundo, não é assim? Respeita a mulher, respeita o homem, respeita a criança, fala do amor, que não devemos escravizar ninguém,
Então, ele acreditando nessa ideia que a ciência da época pregava, ele falava o quê? Que eles deveriam ser respeitados. Não importa no que ele acreditava. Porque se ele dissesse assim, o homem negro só aprende até os 12 anos, que a ciência prega. Por isso, vamos escravizá-lo, vamos torturar. Não, ele pregava o amor ao próximo, como Jesus ensinou. Não importasse quem era aquele cidadão. Se era escravo, se não era escravo, se era branco, se era preto. Então, ele, Kardec, só sabia o que vários autores colocavam a respeito dos selvagem africanos. E a espiritualidade jamais ela vai passar na frente da ciência para trazer para aquele homem de 1857 conceitos de 2025. Por quê? Porque é necessário que a gente evolua para receber essas orientações. Tem muita coisa que a gente prega hoje como certa e que é bem certa. Que os espíritos até dizem assim, tudo bem que vocês ficam, virão novas revelações, mas eles não podem colocar agora, porque a gente não entenderia. Então, sabe, Kardec, que era um homem de ciência, sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos. Aqueles homens, pesquisadores, que iam na África, traziam essas ideias para a Europa e apresentavam como corretas. Era isso que Kardec sabia. É baseado nesses informes científicos, entre aspas, da época, né, do século XIX, do século XIX, XVIII, que o codificador repete, por outras palavras, o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório abordar a questão do preconceito racial. Olha o que ele vai dizer na Revista Espírita de 1863. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Uma palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Onde está o preconceito racial aí? Mas eles dizem que Kardec tinha preconceito, porque ele, na revista Obras Póstumas, que não foi ele que publicou, foi alguém que pegou um texto dele, que estava no fundo de uma gaveta, ele fala sobre a questão do homem negro ter uma limitação intelectual. Então, ele aborda esse assunto com a visão científica do século XIX. Mas isso não quer dizer que ele tivesse preconceito racial. Porque ele diz aqui: nós trabalhamos para dar a fé aos que nada creem. A se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião pública ou religiosa. Então, aí a gente vai lembrar a época de Jesus, que haviam inúmeros escravos. Inúmeros escravos. Lembra de Paulo de Tarso? Quando tem um problema com um amigo dele por causa do escravo, que foge e vai viver lá com Paulo. Lembra? Ninguém disse por que o Paulo não pregou contra a escravidão. Então, ele aceitava o que aquela ciência apresentava. Ele era uma ciência. Mas ele coloca aí a necessidade da caridade. Homem de bem, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem 3, diz assim: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Mostra que não tinha preconceito. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana,
cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tal como entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, que envolve a cultura, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. Então, é uma falácia historiográfica quando você chama Kardec de preconceituoso, porque lá em 1800 e qualquer coisa, ele abraça a teoria do homem negro ter o intelecto limitado. Mas aquilo era o que a ciência da época apresentava. Mas é que era um homem de ciência. Ele era um homem de ciência. Como é que ele discutia o que os grandes da ciência pregavam? Agora, a questão como tratar esse homem que eles consideravam limitado? Com amor, Como se fosse com carinho, com fraternidade, como um irmão, como um homem como nós. Mas que país que a ciência pregava tinha uma limitação. Hoje, nós ainda encontramos isso dentro dos nossos irmãos que tem o quê? Né? Aqueles, o termo fugiu agora. Oh, meu Deus, que eu sempre falo para você. Deficientes. São os próprios deficientes que querem usar esse termo. Eu aprendi isso quando naquelas Paralimpíadas. Um deles, vocês querem usar um termo para nós? Nós somos deficientes. Né? E como é que a gente usa os termos? Né? Maluco, retardado, não é isso? Deficiente. Os índios não querem chamar de índio. Indígenas. Agora, como você vai cobrar isso de um homem lá de 1800? O que a ciência apresentava para ele? Por isso eu achei importante ler essa nota explicativa, porque a gente vai encontrar muita gente falando que Kardec era preconceituoso. Não era. Seria preconceituoso se ele pregasse que esses homens deveriam ter um tratamento diferente, porque nós somos superiores. E ele diz aqui, nesse penúltimo parágrafo, nós trabalhamos para dar a fé aos que nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política. Olha hoje o que a gente vive ou religiosa, numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Então, ele não era preconceituoso, mas nós não podemos querer que ele encarasse o mundo com a cabeça do homem de 2025, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Não tem, isso é uma grande falácia historiográfica. Né? Então, essa editora aqui, ela traz nesse esclarecimento para a gente, né, tirar essas ideias que às vezes a gente carrega aí e fica falando besteira. Aquele texto de Kardec sobre os negros no Obras Póstumas, primeiro que ele não autorizou ninguém a publicar. Estava lá dentro da gaveta. Que era claro que ele talvez fosse fazer uma revisão do texto, mas alguém pegou lá e publicou. Então, a pessoa não tem uma visão aberta para aquele texto, né? Como muita gente fala de Monteiro Lobato. Isso é aquele homem preconceituoso. tem lugares que tem uma escola proibido, assim. Isso não vem. Você quer botar uma nota de rodapé? Ótimo. Coloque. Né? Mas alterar a obra? Coloque uma nota de rodapé explicando que aquele tipo de expressão não é mais usada. Coloque uma nota de rodapé. Mas não alterar a obra, que é isso? Você vai fazer com as obras publicadas em 1700 e pouco? Você vai alterar tudo? Bote nota de rodapé. E outras, né, anteriores, tem muitas outras. Gente, a criatura pensava assim, ela tinha o direito de pensar como ela quisesse.
Não gostou? Não leia o livro. Mas você tem que saber, ter discernimento para dizer, não, isso não é adequado hoje. Ô, Rose, Ele pensava como muita gente pensava naquela época, e ainda pensa até hoje. Vale? não vê a questão do bullying, né? Antigamente a gente sofria bullying Ninguém e não achava que era natural os era natural. apelidos, né? Que um dava para o Sabe, outro, né? Tudo bem que era desagradável, mas a gente sobrevivia, né? a gente E sabe hoje em que não é dia você tem que certo. tomar cuidado com as palavras que você É. fala, Hoje a porque às gente vezes você sabe. não tem a intenção de ofender, É. mas acaba criando problema. É. Hoje você sabe que isso não é correto fazer. A pessoa fica magoada É, e tudo mais. Né? Agora você não pode, né, querer baixar a pancada como as pessoas deviam faziam. É por exemplo, meu complicado. apelido, eu tenho um apelido na família que eu adquiri quando criança. Todo mundo me conhece por Preta. E a minha irmã tem um apelido de mulata. E hoje em dia as pessoas ficam, sabe, cheio de pisando em ovos para falar comigo, me tratando, oi, preta, e não sei o que, né? Aí eu já falo, ó, pode chamar sem problema, porque eu acho, me chamar de preta é uma coisa, me chamar de negra, fedorenta ou coisa desse nível, aí já é ofensa, entendeu? A gente tem que ver que é lógico que o bullying é uma coisa, né? Que é triste, que não deve acontecer, que traz problema para as pessoas. Mas cada época tem essa situação. No passado isso acontecia muito. Hoje nós aprendemos que não devemos fazer e devemos corrigir, não fazer, porque isso magoa as pessoas. Mas isso vai acontecer com o tempo. Né? Com o tempo você vai estudando, você vai aprendendo e você vai modificando. Mas não adianta crucificar aquele pessoal lá do passado. Não adianta crucificar, né? Então, gente, olha aqui. Semana que vem, dia 7/7/25, a questão 689. Nós vamos aqui. Hoje nós fizemos esse texto, né, para a gente esclarecer algumas coisas, né? E a gente sabe que as coisas vão mudando com o tempo as coisas vão mudando, né? As pessoas vão se corrigindo, vão aprendendo a falar, a conversar, né? Mas não adianta você destruir aquelas pessoas, né, do passado, porque falavam isso, falavam aquilo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Né? E no caso de Kardec, ele era chamado de. Muita gente hoje chama de racista. Isso é um absurdo, né? Bem, gente, nós vamos dar uma paradinha agora. Quando for 5h25, né, a gente retorna, porque hoje nós vamos começar a estudar essa obra. Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira. Psicografia do espírito Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes Cavalcante. Cavalcante, não esquece do Cavalcante. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, né? Daqui a pouco a gente está de volta. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça.